O nome Silva, ele é derivado na verdade de Silvia, com Y. Esse nome vem da ninfa que servia a Diana, a deusa romana da caça e da castidade. O nome também significa floresta em latim. Em 1962, Albrecht ele trabalhou como consultor da BMW, também tendo ajudado a construir o 507. Ele viu o potencial dos fabricantes japoneses, onde a Yamaha acabou criando um instituto de pesquisa de técnica para desenvolver seu próprio carro esportivo em 1959 e construiu o próprio carro esportivo dela, o YX30. Como a Yamaha tinha uma relação de trabalho com a Nissan, eles começaram os trabalhos no projeto do A550X, porém em algum momento o projeto desmoronou e o trabalho foi cancelado. O Kazuo Kimura e Fumio Yoshida eles estavam trabalhando nesse projeto quando a relação profissional entre Nissan e Goetz terminou em 1964, o qual contribuiu para o projeto do Silvia. O Nissan Silva CSP311 fez a sua estreia pública no Tokyo Motor Show em setembro de 64, como o Datsun Coupé 1500. O modelo introdutório era um coupé construído à mão baseado na plataforma Fairlady. O CSP311 foi alimentado pelo motor da série Nissan R 1.6 litros de 96 cavalos. O motor foi equipado com carburadores duplos e a sua produção acabou cessando em 1968, depois de que 554 unidades foram vendidas e principalmente em 1965 a maioria dos veículos permaneceu no Japão. No entanto, 49 exemplares foram exportados para a Austrália e outros 10 foram para outros países. O primeiro Silva, sem dúvida, foi o CSP, mas vamos começar a entrar nessa plataforma do S. Porém, o CSP311 ele tinha a mesma plataforma do Datsun. Ele não tinha um próprio chassi. Porém, isso mudou a partir do S10. Ele foi o primeiro Silva produzido com a plataforma S. Ele era destinado a uma plataforma de carro esportivo ainda por cima compacto, tração traseira e, consequentemente, uma tração mais esportiva da Nissan. Essas versões japonesas eram exclusivas das concessionárias japonesas da Nissan, chamadas Nissan Prince Store, que era juntamente com o C110 Skyline. O S10 ele apresentava umas linhas menos tradicionais para a época do que as outras rivais apresentavam, como a Toyota e a Mazda. Eles compartilhavam uma aparência comum com o Skyline. No Japão ele era equipado com motor 1,8 litros em 4, ou seja, era um motor 4 cilindros em linha, que ele acabou compartilhando com o Datsun 610 e o Bluebird 180B. E essa versão japonesa apresentou a tecnologia de controle de emissões da Nissan NAPS. Em sua introdução no mercado norte-americano, uma versão incorporando 2.0 litros L20B com a maior cilindrada era oferecida, como o 200B da mesma série Bluebird e Skyline. Porém, o seu sucesso em ambos os mercados acabaram sendo limitados, onde a maioria dos compradores optava pelo Celica, que era considerado também como um chassi S, que era um chassi mais mundano. O carro ele tinha um sistema de transmissão semelhante ao popular 510, porém com molas de lâminas montadas na parte traseira em vez da suspensão independente do 510. Essa iteração do Silva, que era vendido nos Estados Unidos e no Canadá como Datsun 200 SX e no México como Datsun Sakura, era disponível como um coupé de capota rígida de 2 portas e um hatchback de 3 portas de carroceria. Essa versão no mercado japonês do hatchback foi chamada de Gazelle e era exclusiva dos locais da Nissan Bluebird Store, que eram vendidos ao lado do Fairlady Z, enquanto o coupé Silva permaneceu exclusivo dos locais da Nissan Prince Store, ao lado do Skyline, que era o seu estilo mais arrojado e onde era compartilhado com um novo Nissan Leopard sedã e coupé, também exclusivo da Nissan Bluebird Store. Essa geração do Silva também foi excepcionalmente progressiva, pois era para ser concebida um motor rotativo a ela. Era projetado e construído pela própria Nissan, onde acabou não sendo muito confiável e impedia a produção. Coincidentemente, o Silva compartilhou o mesmo código de chassi com o Mazda Cosmo, que era o primeiro carro de produção japonesa a apresentar esse motor rotativo. Esse chassi foi compartilhado com o B310 Nissan Sunny e a plataforma maior, que era o do A10 Nissan Violet.
Lembrando que a Nissan também rebatizou o Silva como Coupé e hatchback Gazelle para que as diferentes redes das concessionárias da Nissan no Japão pudessem transportar suas próprias variantes do modelo. Também existem algumas pequenas diferenças, como grade e lente da luz traseira. Porém, o Gazelle era tratado como um modelo mais exclusivo, enquanto o Silva era um modelo mais básico. O S12 foi produzido de agosto de 83 a 89, com umas revisões no acabamento externo em 86. É referido isso como Mark II. Ele era vendido em duas configurações, um coupé, que era muitas vezes chamado de notchback devido à vista de perfil lateral da sua seção da janela traseira, e uma versão hatchback, que tinha um grande semelhança com as versões do A86. Vários motores diferentes foram equipados no chassi S12, e dependendo do mercado geográfico do ano de produção, também havia uma mudança disponíveis novamente para a revisão do MK2. O sistema NAPS foi transportado no CA20E, que substituiu os motores Z do S110. Na América do Norte, o motor turbo CA18ET 1,8 litros com ECCS era adicionado por alguns carros com acabamento SE. E também tinha alguns carros S12 nos Estados Unidos que era equipado com VG30 V6, que era opcional, que era o mesmo motor do 300GX Z31. Assim como o S10, o S12 no Japão era identificado como Silva e Gazelle, e ele estava disponível como hatchback apenas como modelo básico ou como coupé, que era um notchback, em alguns acabamentos básicos RS e RSX, que era exclusivo para concessionárias japonesas. O S12 Gazelle era estritamente um hatchback disponível nas variantes RS e RSX. O S13 foi introduzido em meados de 88 com um ano modelo de 89. Era imensamente popular no Japão e com sua introdução em 88 ganhou até mesmo o Prêmio Japão de Carro do Ano. O Silva não era mais exportado, porém foi uma repaginação do 180 SX que acabou sendo vendida no lugar dele em outros mercados. Lembrando que a versão europeia desse carro ainda era conhecida como 200 SX. O Nissan Silva S13 usava faróis fixos, enquanto o 180 SX, simplesmente uma versão hatchback do Silva, introduziu ao mesmo tempo faróis pop-up, que era uma versão do hatchback dele. Era chamada 180 SX e substituiu o nome Gazelle no Japão, e permaneceu na produção até 98. O S13 ele foi um dos primeiros usos da suspensão traseira multilink da Nissan, cuja essa tecnologia só foi apresentada em carros conceitos anos anteriores, como o Nissan MI-D4. Também ele ofereceu um sistema de direção nas 4 rodas pela primeira vez, conhecida como ICAS 2. O S13 também viu a introdução de um diferencial de deslizamento limitado do tipo viscoso para alguns modelos. O S13 Silva foi inicialmente alimentado pelos motores CA18D e CA18DET, que eram herdados do final da produção do S12, com um intercooler adicionado ao CA18DET para um aumento ligeiro da estabilidade e potência. Em meados de 1990 para o ano de 91, os motores SR20DE e SR20DET acabavam sendo lançados, oferecendo melhorias gerais em potência e torque devido ao aumento do deslocamento do turbo compressor. Esse turbo compressor começou a ser muito mais eficiente do que era oferecido a carros anteriores. Uma das mudanças mais simples que foram feitas entre a geração CA e a geração SR foi a mudança para um trabalho de pintura de uma cor única, em vez de 2 conjuntos de cores, a qual era dos modelos anteriores. Além disso, o motor SR mais tarde estreou como outra variante da plataforma, que era conhecido como Blacktop, identificável pela sua tampa do balancinho preta e prata. Em 98, o S13 foi ressuscitado em alguma parte. Uma variante foi produzida pela Kid Health para a Nissan chamada Seal Ace. Apresentava o corpo do 180 SX com a frente do Silva. O estilo Seal Ace foi originalmente criado por entusiastas japoneses para seus próprios 180s e ainda assim é uma modificação comum para o Fastback 180. Sim, esse é o carro da marca do Initial D. O S14 acabou estreando no Japão no final de 93, era mais baixo e mais largo que o S13. O novo estilo arredondado contribuiu para a ilusão de um aumento de tamanho maior do que realmente aconteceu. A distância entre os eixos e a pista foram aumentadas, levando a um manuseio ligeiramente aprimorado. Ao contrário dos mercados de exportação, onde as vendas dos variantes do chassi S14 vacilaram,
o Silva permaneceu popular no Japão. No entanto, essa dimensão, que acabou excedendo 1.700 milímetros, acabou empurrando essa geração para fora da faixa de imposto de classe compacta e tornou os compradores japoneses responsáveis por impostos rodoviários mais altos. As vendas do S14 também caíram, porque os compradores de carros especiais da época estavam mudando para SUVs. Os estilos de carroceria fastback conversível acabaram sendo descontinuados internacionalmente, deixando apenas o coupé. O nível de acabamento era semelhante ao S13, no entanto o pacote de Club Selection foi descartado e as variantes Aero do Q e do K foram oferecidas como grandes asas traseiras e efeito de solo suave. Lembrando que o S14 recebeu um símbolo chamado K, que era uma versão do SR20 o motor dele, que teve um leve aumento de potência devido a uma implementação do sistema de sincronização de câmbios variável da Nissan, conhecida como NVCT. Também um tubo compressor T28 maior. Agora vamos para os queridinhos. O S15 ele incluiu um estilo muito agressivo, por dentro e por fora, e também atualizou o estilo Silver, com as tendências de design de carro moderno. Essas dimensões da carroceria foram reduzidas em relação à geração anterior para que atendesse a classe compacta do governo japonês, o que afetou as vendas do modelo anterior. Essa linha de Nissan S15 foi inicialmente simplificada apenas para Spec S e Spec R, que eram ambos modelos oferecendo uma variante aero, como uma grande asa traseira, saias laterais, chaias e para-choques dianteiro. A partir de agosto de 2002, a Nissan parou de produzir a plataforma S com a série S15 da Nissan, sendo a variante final. Essa produção do Silva terminou em meio aos esforços da Nissan para reduzir a sua infinidade de plataformas. O S15 foi, portanto, o carro a ter em emblema Silva, com a plataforma mundial de carros esportivos da Nissan sendo agora a FM, que sustenta o atual Fairlane Z, aqueles 350 e 370Z, que é conhecido aqui. Também sustentou o Nissan Skyline de 2001, o Infiniti G35 e 37. O Spec R ele diferencia dos modelos Silva anteriores por apresentar uma caixa manual de 6 velocidades, bem como uma transmissão automática de 4. O Spec R também incluiu chassi externo e reforço de suspensão, através do uso de barras estabilizadoras maiores e um reforço de suporte. O S15 apresentava as mesmas pinças de freio dianteiro de 4 pistões que foram encontradas no Z32, que era o 300GX. Lembrando também que a direção das 4 rodas, que era aquele Super Icas, a direção ativa de alta capacidade, estava disponível como uma opção. Essa linha do S15 foi posteriormente expandida para incluir vários pacotes de opção de luxo e atualizações para o Spec S e Spec R. Até que era um desenvolvedor de carros especializados, também ofereceu várias versões ajustadas do S15, com carroceria e acabamento interno modelado após a Ferrari 456, chamado de estilo A, era disponível. Silvas eles correram com sucesso no All Japan Grand Touring Car Championship, que é conhecido como Super GT. E seus antecessores, as gerações S14 e S15 do Nissilva, venceram o campeonato da classe GT300 em 97 e 2001, respectivamente. E no final dos anos 80, quando o Grupo B foi banido, o S110 e S12 também tiveram muito sucesso, limitando no rally, principalmente em rallies de resistência. Durante a produção do S13, acabou tendo uma série única no Japão. Os S13 também foram bem sucedidos em corridas na classe IMSA GTU durante a década de 1990. O S15 da Honda Suzuki dominou o recorde de tempo de volta em circuito de Tsukuba por algum tempo, depois de derrotar o HKS CT230 LAN Evo para o recorde em 2012. O S15 da Honda Suzuki estava zerando o recorde de tempo de volta de Tsukuba, e o último recorde em volta está atualmente cronometrado em 50 segundos, ainda mais rápido que um carro de corrida oficial. Também lembrando que todos os chassis do S é muito popular no drift. E por que disso? Porque é uma extrema versatilidade em um enorme mercado de reposição para esse chassi. Muitos carros de corrida profissionais eles eram construídos com componentes de suspensão e motores já prontos para o uso. E esse carro teve muito sucesso, tendo vencido todo ao 11 campeonatos D1, com ao todo 8 pilotos diferentes dirigindo o S15. Lembrando que Odi Bakis é um drifter de nível profissional dos Estados Unidos que começou a fazer drift em 2011,
tendo consigo um S14 que corre na Fórmula Drift, terminando em terceiro no campeonato da Fórmula Drift dos Estados Unidos. Ele tem várias vitórias em eventos e ficou no top 5 geral da Fórmula Drift nos últimos 4 anos, em 2017, 2018 e 2019. O piloto de Fórmula Drift James Deane fez campanha e venceu o campeonato Pro no Earth House Drift Team S15.